olá, minha amada, paz do Senhor. Eu sou o pastor Isaac e venho, através dessa aula, trazer mais um vídeo para você, métodos especiais de estudos bíblicos. Você já se perguntou como os estudiosos da Bíblia conseguem extrair tanto significado das Escrituras? A resposta está nos métodos que eles usam. Assim, vamos conhecer os principais métodos e como aplicá-los no seu dia a dia. Vem comigo. Você já pensou nesses fatos bíblicos que nós temos na palavra de Deus, Moisés e o povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, o exílio babilônico, José, Abraão, a reconstrução do muro e do templo? Todos esses fatos bíblicos são importantíssimos. E existe um método científico, até assim chamado pelos estudiosos da Bíblia, para o entendimento das Sagradas Escrituras, que é um método indutivo. Através desse método, você utiliza os fatos bíblicos, os temas bíblicos, para extrair dele o entendimento e assim compreender as Sagradas Escrituras. O método indutivo é a base fundamental para os métodos especiais de estudos bíblicos. E esse método indutivo, ele apresenta quatro fases. A primeira fase, observação, que através dessa pergunta nós entendemos o que está escrito. A segunda fase, interpretação, o que significa. E a terceira fase, aplicação, como isso muda a minha vida. E para um aprofundamento maior, temos a quarta fase, correlação, como o texto que estamos estudando se conecta com o restante da Bíblia. O método indutivo é aquele método especial para fornecer a base para os demais métodos especiais de estudos bíblicos. E nós temos o primeiro método especial que, embasado no método indutivo, é o método sintético. É o método que se aproxima de um livro bíblico, vendo-o como uma unidade e compreendendo seu sentido como um todo, de modo panorâmico, não se preocupando com detalhes. É como o observador que sobe a uma montanha e observa o horizonte. O horizonte é apresentado a ele como um todo, não em seus detalhes específicos. Para isso, para ele visualizar um detalhe específico, ele tem que descer a montanha, ir até lá e observar esse detalhe. Assim, o método sintético, ele vê um livro como um todo. Qual a mensagem deste livro? De maneira panorâmica, você observa as características do livro, o autor, a data, a quem se destina o livro, quem escreveu esse livro e quais foram as circunstâncias que esse livro foi escrito. O segundo método é o método analítico. É o método que, sendo o oposto do método sintético, examina detalhadamente o texto bíblico, estabelecendo as relações entre suas partes menores. O próprio nome diz análise. O, o método analítico ele vai te auxiliar a fazer uma análise de cada detalhe dentro de um texto bíblico. Por exemplo, se pegarmos um versículo da Bíblia Sagrada, tirarmos as partes dele, né? As vírgulas, estudarmos cada frase, né? Separadamente, nós estaremos aí utilizando esse método analítico. O método histórico é o método que se aproxima do livro que se quer estudar para reconstruir a situação histórica, o fundo histórico, geográfico, cultural.
no qual o livro foi escrito para melhor compreender seu conteúdo. Esse é um método histórico. Porque, assim, aquilo que aconteceu, ele tem o seu ambiente histórico, ele também tem o seu panorama histórico, o meio ambiente histórico onde o fato se deu. E aqui nessa imagem nós apresentamos para você essa a reconstrução dos muros de Jerusalém, né, no tempo de Neemias. Se você for estudar, você vai ver que esta reconstrução ela tem a sua base histórica. E através do método histórico, nós conhecemos este ambiente cronológico que aconteceu aquele fato bíblico e o porquê desse livro foi escrito. Estudar pelo método biográfico é um método importante que estuda a vida, as obras e o caráter de um personagem bíblico onde é mencionado nas Escrituras. Aqui na imagem nós temos esta reprodução gráfica aí de Daniel na cova dos leões. Se formos estudar pelo método biográfico, vamos pegar a vida de Daniel. A própria palavra biografia é o que é a escrita da vida. Nós vamos pegar no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, a vida de Daniel, estudar os seus pormenores, o seu caráter, a sua obra, o que ele fez, como a Bíblia nos apresenta. E dá um rico estudo. Eu mesmo tenho trabalhado com esse método para estudar as histórias dos homens de Deus, as suas biografias e extrair lições importantes para a minha edificação e também para ministrar ao povo de Deus. E aí, o próximo método é o método tópico. É o método que estuda um tópico ou assunto, como redenção, amor, justificação, onde quer que o termo se encontre nas Escrituras. O método tópico é você pega um tópico, ou seja, um assunto, e vai pesquisar este assunto na Bíblia Sagrada, estudando de maneira que você possa estudar a fundo as várias passagens bíblicas nos Salmos, nos livros históricos, na lei, né, no Pentateuco, também nos livros poéticos, nos evangelhos, nas cartas, nos Atos dos Apóstolos e também no livro de Apocalipse. Você vai estudar a Bíblia toda, enfim, um tópico determinado para a sua edificação e também para a edificação das pessoas que estão à tua volta, as pessoas que Deus te deu para ministrar-lhes a palavra de Deus. E o método teológico também é um importante método. É o método que estuda os ensinos doutrinários explícitos ou implícitos no texto bíblico. Aqui na imagem nós temos a doutrina do pecado para ilustrar a doutrina do pecado. Através do método teológico, nós vamos estudar um determinado assunto, né, ou um tópico por doutrinas ou por uma doutrina específica, como a teologia nos apresenta as doutrinas bíblicas, iniciando com bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, amartiologia, que é a doutrina do pecado que estamos ilustrando aqui, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Essas são as doutrinas principais da teologia. E através do método teológico, você utiliza esse método para estudar as grandes doutrinas bíblicas, que é uma bênção. E também um método importante, que é o mais comum, o método devocional, que é o método que estuda um texto tirando dele verdades para a vida do estudante da Bíblia. Esse é o método mais comum que todos nós utilizamos para o dia a dia. Estudamos a Bíblia Sagrada, tirando um texto, extraindo um texto, as verdades que estão contidas nele
para o nosso devocional, para a nossa meditação. Adoração, meditação e oração, isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia como cristãos. E vamos à Bíblia através do método devocional estudá-la, né? Extrair as verdades da Bíblia Sagrada para a nossa edificação. Temos também o método temático, é um método que, sendo semelhante ao método tópico, estuda um aspecto de um determinado tópico. Por exemplo, um tópico pode ser oração, mas há vários temas que pode estudar sobre a oração, as orações de Jesus, condições para a resposta da oração, etc. Então você pega através do método temático, você pode utilizar o método tópico para expandir o seu estudo. Digamos que o método tópico vai ser mais geral e o método temático ele é mais específico. Nós podemos falar sobre o método tópico, a oração, mas no método temático podemos expandir, ampliar esse estudo, falando sobre as orações de Jesus ou as orações de Paulo, as condições para a resposta da oração, né? E assim por diante, podemos especificar através do método temático. E para concluir, o estudo da Bíblia Sagrada, por meio desses métodos especiais, oferece um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Aplique-os e desfrute das riquezas desse tesouro valiosíssimo que Deus pôs diante de nós para nos abençoar, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E se você gostou desta aula, dê o seu joinha aí, dê o seu like, compartilhe também, inscreva-se no meu canal para que o nosso trabalho cresça. Eu vou ficando por aqui e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a sua família. A paz do Senhor.